Irmãos, abra sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque é importante saber o seguinte: você se torna nobre quando você, juntamente com quem está pregando, você consulta a palavra para ver o que eu estou pregando, se é verdadeiro. O povo lá diz o texto lá em Atos, que os de Bereia, os bereanos, se tornaram mais nobres do que os de Jerusalém, porque Filipenses 4, de 1 a 9, tá? De 1 a 9. Se tornaram mais nobres, porque enquanto Paulo pregava, eles iam conferindo nas escrituras se o que Paulo pregava era verdadeiro. Isso é nobreza, isso é não ser enganado, isso é ter interesse pelo que está sendo pregado, ouvido. Se não me interessa, eu vou embora. Mas espera aí, você está pregando o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, então espera aí, o Antigo Testamento fala de um Messias que já veio. O que esse pregador apóstolo está dizendo? Que Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia? Sim. Então eles iam vendo, imagina eles folhando lá e vendo todos os sinais. Realmente nós ouvimos esse Jesus e conferindo. Meu Deus, é isso. Isso torna você nobre, fazendo com que você não caia no engodo de reproduzir um discurso ou ensinamentos, mesmo que seja pregado, sem conferir com as escrituras. A gente às vezes reproduz pedaços, do TikTok, ou de qualquer outra coisa de pregadores, mas a gente não sabe qual é o contexto todo que ele pregou. Então a gente pega partes, e a gente não sabe se o que ele está falando é realmente embasado nas escrituras. Então eu quero que você se torne um nobre hoje, amém? Uma nobre, conferindo com a palavra do Senhor, amém? Então Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, para você entender todo o contexto. É claro que nós vamos destacar apenas 2 versículos, mas eu queria que você entendesse. Verso 1 do capítulo 4 diz assim de Filipenses: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, estacados no Senhor. Por que eu falei estacados aqui? Porque a palavra que ele usa no grego aqui é steko, destaca, fincados. Uma coisa fincada é uma coisa firmada. É um esteco, uma estaca. Que vocês fiquem como uma estaca no Senhor. Verso 2. Interessante que o verso 1, ele ainda faz parte dos versos últimos do capítulo 3. Porque quando foi escrito a Bíblia, gente, não foi escrito como nós temos hoje pronto assim não. Primeiro capítulo e os versículos. Segundo capítulo e os versículos. Era todo um apanhado, era uma carta escorrida. Essas separações aqui foram feitas posteriormente com os teólogos, os estudiosos, que viram que haviam assuntos ligados a outro. Então, por isso que tem, mesmo dentro de um capítulo, existem perícopes, assuntos diferentes, mas respeitando todo o contexto. Então, aqui, o verso 1 do capítulo 4, faz parte ainda do entendimento, de uma conexão com os assuntos que foram falados nos últimos versículos do capítulo 3. Olha que interessante, você sabia disso? Você não sabia disso, talvez porque você não estude a palavra. Mas é isso que tem que ser feito. Portanto, os meus irmãos, pode ver que em algumas Bíblias aí, o verso 1 está ligado aos versos últimos, não estão? E o segundo está um pouco mais separado para baixo, não é verdade? Isso não existe no texto grego original. Está tudo grudado. A questão é de entendimento, de um assunto ou outro. Até desse assunto que ele começa aqui, e ele termina aqui esse assunto. Olha que interessante o verso 2. Olha que interessante. Rogo, ele muda o assunto, Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Presta atenção. Ele começa a falar com pessoas aqui, de problemas de pessoas. Evódia, Euodós, Sintikicano. Euodós significa bom caminho. Evangelho, boa notícia, prefixo eu. Odós, caminho. De metodós, um pensamento, um raciocínio encaminhado.
Evode aqui significa bom caminho. E eram duas amigas. E Sinti, que significa, sabe o quê? Sucesso. O bom caminho, as duas estão obrigadas. Quando eu não encontro o bom caminho, eu não encontro sucesso. E se eu quero sucesso, eu tenho que encontrar o bom? E quem é que une? Quem é o bom caminho que pode nos levar ao sucesso? Jesus! Então, Paulo apela aqui com o nome delas. Vocês são, não dá para entender, tem muita gente que tem nome bonito, mas não carrega o caráter devido. Eu me chamo Jesus, mas é mau caráter. Você pode ver, quem conhece alguém que chama Judas aqui? Judas? Judas? Não, né? Você vê como que é, né? Por que não carrega? E sabe qual é o nome do Judas? Deus é exaltado. Não é bonito o nome? Por que você não coloca o nome do seu filho Deus é exaltado? Porque você relaciona o nome com o caráter. Com o caráter. Por isso você não coloca o nome dele Judas. Você coloca de Benedito, mas não coloca de Judas. Isso é para você ver que você não coloca, porque você não quer ver seu filho ser estigmatizado, bulinado. Ou enforcado, né? Isso é chamado de ser traidor ainda. Não dá, gente. Por isso que Eudós e Sintique tem alguma incoerência aqui. É possível que você tenha um nome lindo, abençoado, mas separado das coisas de Deus. Carrega um nome bíblico, como Baruque, abençoado, mas está em crise espiritual, e Deus tem que falar com Jeremias, para falar para Baruque agora, que Baruque vai escrever aquilo que eu quero dizer para ele. Baruque escrevia para Jeremias, para escrever as profecias contra Israel. De repente, no Jeremias 45, Deus fala assim: Jeremias, fala para Baruque, que escreveu todas as profecias contra Israel, mas diga para ele agora, para ele escrever aquilo que eu vou dizer para ele. Baruque, o negócio é o seguinte: você tem dito que eu tenho acrescentado sofrimento, tristeza ao teu sofrimento, que eu tenho feito isso, quero dizer para você, que vai piorar as coisas. Você está sofrendo porque você não está aguentando estar junto com o meu profeta Jeremias, porque andar com o profeta, sofre, porque está sendo preso, perseguido, então, aonde ele vai, você tem que estar, mas tá, porque se ele fala a profecia, você tem que escrever também. É igual o Ata aqui, ó, meu secretário, tem que estar perto de mim, imagina, daqui chega uma hora, eu não quero mais esse cargo, toma, eu tenho todo, mas eu tenho esses benefícios, mas eu não quero mais, estou sofrendo, porque eles só te perseguem. Chega uma hora que a gente quer desistir, porque a gente não entende o nosso chamado, mesmo que seja para escrever a história de um povo. Só que depois Deus fala assim: Baruque, escreve para você agora. Então ele começa a dizer assim: Baruque, você falou isso de mim, e Deus começa a descobrir, Deus sabe quem é que reclama com ele, Deus sabe quem é que tem raiva dele, Deus sabe quem é que fala mal de você, e a gente acaba descobrindo também. Deus fala assim: Baruque, você tem reclamado, eu vou dizer para você, vai piorar para melhorar, isso em toda a terra, e você procura grandezas, tu não as procures, porque por ti te darei a tua vida como despojo por onde quer que andares. Está dizendo assim, segue no teu caminho. Se você quiser ser abençoado, então entenda, ser abençoado aqui é ser preservado no meio do caminho, não é os benefícios. Eu garanto para você, não vai faltar guerra, não vai faltar batalha na tua vida, mas eu garanto que você vai estar vivo em todas elas. Isso é ser abençoado. Só que ele queria fugir o quê? Da guerra, das batalhas, e queria os benefícios de viver no palácio com o rei Ezequias. Ele queria estar do lado do rei e não do lado do profeta. E a gente quer fugir. A gente tem Baruque como nome bonito, abençoado mesmo, Baruque. É você seguir no meu chamado para você. Continue escrevendo, fica do lado de Jeremias, prossegue, porque eu garanto, eu vou te dar a sua vida como despojo. Agora eu pergunto para você, o que é despojo, meus irmãos? É o que resta intacto depois de uma batalha ou guerra, não é verdade? Você não carrega, pega o despojo lá, um saxofone quebrado, mas você pega ele inteiro, não pega? Porque ele está inteiro. Você não pega um teclado quebrado, você pega ele inteiro. Você vai pegar no despojo um teclado quebrado? Não, você pega ele inteiro. Você pega um animal morto? Não, você pega um animal vivo. Está dizendo assim, olha, por ti te darei a tua vida como despojo, para dizer assim, olha, eu garanto, você será sempre um despojo, alguém que sempre sobra intacto no meio da guerra. Isso é bênção de Deus, porque você vai enfrentar a guerra, vai ter batalha na tua vida, mas eu preservo a tua vida. É disso, meus irmãos. Quer ser abençoado? Não fuja do teu chamado.
Não fuja do teu chamado, porque quem não tem chamado não sabe para onde vai, quem não tem missão não sabe o que tem que fazer. De repente, é o que aconteceu com Baruque. Eu estou pregando outro texto. É não saber direito, e às vezes é uma crise mesmo. Você tem palavra de Deus, Deus te chamou, só que no meio do caminho você começa a olhar para outras vias, outras placas, ouvindo outras direções, e começa a perder o foco do teu chamado, para onde vai. E da sua missão, daquilo que você tem que fazer. Aí você quer parar no meio do caminho, desistir, não quer ser mais o escrivão, o amanuense, ali o escriba, para escrever uma história, e nós só temos Jeremias registrado, porque esse abençoado não fugiu do chamado dele. Quanta história pode ser escrita na sua família, na sua casa, porque você não desistiu? Vai desistir agora? Porque você quer viver no palácio, com bem bom? Não, 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 não. Fique do lado de Jeremias. Fica do lado dele, ainda que ele seja perseguido, mas cumpre o teu chamado. Meus irmãos, ter nome bonito é legal, mas eu quero ver o caráter. Eu quero ver o caráter. Eudós e Sintique estavam o quê? Separadas. E ele fala aqui, no verso 2, que pensem com cardia, concordemente, com cardia, com o coração. Concordar significa concardia, com o mesmo coração no Senhor, firmes no Senhor, no primeiro versículo, e pensamento e concordemente no Senhor, no segundo versículo, porque há um conflito entre irmãs e pessoas, irmãos, dentro da igreja. Como é que se resolve isso? Que elas pensem, olha só, estou falando de pensamento, é onde a gente vai chegar, nos versos onde eu quero chegar. Vamos lá, só para a gente ler novamente agora. A ti, fiel companheiro, verso 3, de julgo também peço que as auxilies, quer dizer, elas precisam de socorro. Auxílio aqui é boetos, é correr na direção de quem está gritando. O que é auxílio, ajuda? É o seguinte, é a mãe que ouve a criança gritando no quarto, a mãe está lá na cozinha. Qual é a reação primeira da mãe, quando há um grito apavorante? Ela larga tudo e corre na direção de quem está gritando, não é verdade? Ou xinga ele de longe. Ô moleque, para de gritar, miserável. Não é assim? Se ele quer auxílio, e precisa de auxílio, ela sai de lá e vai ajudá-lo. Não vai reclamar com ele. Está dizendo assim que há um barulho. Há um barulho dentro daquela comunidade, há burburinhos, há falatórios, porque existem pessoas que estão separadas umas das outras. E é verdade. A gente começa a reproduzir dentro da igreja assuntos que só dividem, e é o que o diabo gosta de fazer, dividir pessoas. Por isso que lá no capítulo 6 de Provérbios, lá no finalzinho, diz assim que 6 pecados entristecem a Deus, mas o 7º Deus abomina. Aquele que cria dissensão entre os irmãos. Isso separa os irmãos. Aquele que fala mal dos irmãos, xinga os irmãos, expõe os irmãos para o outro, e a gente acaba descobrindo isso. Isso é muito ruim. Expõe, isso separa pessoas. Isso não é de Deus. Então há um barulho, há um burburinho de que elas estão, o bom caminho está para um lado e o sucesso está para o outro. E quem é que pode unir o bom caminho do sucesso, o sucesso do bom caminho? Jesus. Então pense concordemente no Senhor. Porque até talvez o teu casamento, a tua família, não encontre o bom caminho do sucesso, porque não há pensamento concordante, ou de forma concordável, alinhada no Senhor. Cada um pensa uma coisa, cada um vai para uma direção. Você pode ter um nome lindo, pode ter uma família tradicional, mas se não pensa concordemente no Senhor, vai se desviar. Vamos lá, irmãos. Aí ele pede, auxílios, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Interessante isso, meus irmãos, porque elas, conferem na tua Bíblia, são pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida. É possível, pastor, que pessoas escolhidas com o nome no livro da vida briguem? Sim. E vivam uma vida desgraçada? Sim. Muitos crentes que são escolhidos, são filhos, mas que estão separados. O filho pródigo deixou de ser filho quando saiu de casa? O filho de pródigo deixou de ser filho? Não deixou de ser filho, mas estava longe, vivendo uma vida dissoluta. E quando ele volta sendo filho, mas numa condição de servo. Só que quando ele chega lá, quem recebe ele? É o patrão ou o pai? O pai. Porque o pai sabe a identidade do filho. Quem entra em crise depois de ter saído antes e ter matado o pai vivo, é o filho.
A crise, meus irmãos, em relação com Deus, a crise nunca vai estar na paternidade de Deus, sempre vai estar em nós, a filiação. A crise de filiação é nossa, não é de Deus. Deus não tem crise de paternidade. Nós temos, humanos, mas Deus não tem. A crise está em nós. A gente dificilmente aceita de que fato nós somos filhos de Deus. Por isso nós nos desviamos e aí atropelamos tudo e gastamos tudo, dissolvemos tudo. E aí depois a gente lembra, porque está com fome, o miserável, lembra da comida boa que os servos do pai tinham lá. Aí ele volta para lá, pensando, pô, eu vou comer onde meus... Então ele pensa assim, pô, eu vou voltar como eu sou filho, não mereço nada, vou voltar pelo menos como servo, porque lá comi bem. Olha que miserável, ele vai lá porque está com medo, com fome. Só que chega lá e é surpreendido. O pai ama tanto aquele miserável. E o pai está esperando, sabe por quê? Porque naquela cultura, qualquer filho que abandonasse o pai antes do tempo e pedisse herança, era tido como alguém condenado, poderia morrer apedrejado. Então, o pai está esperando, porque qualquer momento ele podia voltar. Se alguém vê e reconhece o filho, esse menino poderia ter sido morto na frente da sua casa. Então, o pai está esperando todos os dias para dizer assim, olha, se ele chegar aqui, ainda dá tempo de eu salvá-lo. Ainda está tempo de eu salvá-lo. Ainda há tempo de Deus salvar as suas crises, amém? Ainda dá tempo de Deus fazer muitas coisas na sua vida. Vamos lá. Olha o verso 4. Depois ele entra com uma alegria, né? Porque se tem uma coisa que depois que as coisas se resolvem, alegrai-vos sempre outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, firmes no Senhor, pensem concordemente no Senhor, sempre no Senhor, perto está o Senhor, tudo, sempre a presença de Deus. E a gente insiste, mesmo na presença de Deus, continuar falhando com Ele, com você e com o próximo. Verso 6, para a gente poder entender, por isso, olha lá, não andeis ansiosos de coisa alguma. Meu Deus, se tem alguém que te protege perto de você, não ande ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, olha ali, resultado de quem, na ansiedade, para de andar, não caminha ansioso. A ideia é a seguinte, a ansiedade te pega? Sim, mas vai depender de você, se você vai querer caminhar, viver a sua vida, trilhar a sua vida na ansiedade. Estar ansioso, ser pego pela ansiedade, todo mundo é atacado. A questão é se você quer andar nessa condição. Aqui Paulo exorta o seguinte, não andeis ansiosos. Porque andar ansioso é perigo de desvio, de não saber para onde está indo. Falta de foco. A palavra que ele usa no grego ali é merímenos, merimeio, nus de noia, merimenoia, mente dividida. A gente fica falando que os noia aí são aqueles que fumam, né? Cheiram, né? Mas está cheio de crente drogado, com a mente dividida, não sabe para onde vai, perdido, mente fissurada, porque tem a mente fissurada, as emoções fissuradas, rodeado por muitas, ou na verdade, as circunstâncias, pedido feito com exigência. Quando você é circulado, ou circuncidado não, circulado, cercado de um monte de pessoas que pedem de forma exaustiva e exigente, isso te enlouquece, não é verdade? Te enlouquece, desgasta. Pai, faz isso. A esposa, meu amor, faz isso. Meu amor, não, chama você pelo nome, porque quando está com raiva, ela chama você com na verdade, quando está com raiva, é o teu nome. Francisco Benedito, não sei o que, vem aqui. Já era, aí já está perdido. Chamou o nome, o RG, CPF, o nome da mãe, do pai, pode esquecer. Deu BO. Mas quando eu chamo você de amor, não precisa nada disso. Está tudo certo. O que eu estava falando mesmo? Aí você viu que o problema é confusão, só dá confusão? Circunstância, desgaste, tá? Então você é cercado. E quem tem a mente cercada, a todo momento, tem que vigiar, porque essa mente está sendo cercada com pedidos feitos com exigência. Então, essa circunstância ainda, essas exigências estão chegando, mas uma delas quer virar ação situada, situação. Porque circunstância é uma coisa, situação é outra. Circunstância, falei hoje de manhã, meu filho estou soltando pipa na
na quinta-feira. Foi quinta-feira. E ele lá soltando, achando que estava abafando, né? E batizou a linha, como eles falam, né? Quer dizer, você finaliza a linha toda, batizar a linha, um negócio assim. E ele estava lá, junto com o meu outro filho, o Caleb, e todo feliz porque tinha vento, né? E às vezes o vento que vem, acontece porque vai começar a chover, né? Eles começaram a ficar felizes com o vento, mas não prestaram atenção que a chuva estava chegando. E aí é que está o problema de crente adolescente, criança. Não percebe as circunstâncias chegando. E o trovão, o vento. E aí fica focado no prazer. Não é assim? Da pipa, fica olhando para a pipa só. Quero vento. E não presta atenção que a chuva está chegando. O que aconteceu? A chuva chegou, filho. Perdeu a pipa, se ferrou. Eu também me ferrei porque eu paguei 60 conto daquela pipa lá. É de ouro? Não, não é de ouro não, irmãos. Não é de ouro. É que tinha outras coisas mais. Tinha seta, tinha tudo aquela pipa. Tinha airbag, tinha tudo. Só não tinha paraquedas. Nem guarda-chuva, exatamente, nem guarda-chuva. Meus irmãos, chegou em casa assim, dando risada ainda, os miseráveis. Pai, perdi a pipa, não sei o quê. Mas é assim, a gente vai soltando pipa, não percebe o contexto, o tempo, a circunstância, porque depois a gente é engolido pela situação, ação situada. Meu Deus, os muitos pedidos feitos com exigência cercam você a todo momento, e não só uma, todas elas querem ser ação situada e governar o mesmo volante, quer pegar a mesma linha dessa pipa. E aí é onde a gente não entende que andar com as fissuras, porque eles ficam batendo, e isso vai gerando um traumatismo emocional, que atrapalha as afetividades, as emoções, os sentimentos, o relacionamento com Deus, questões espirituais, cognitivas, relacionais, são envolvidas nisso e interrompidas e, como posso dizer, atropeladas, porque quando eu não estou resolvendo isso comigo, essas questões que me cercam, qualquer palavra atravessada da minha esposa é o estupim para eu começar a brigar dentro de casa. Entende o que eu estou falando? O problema não é com a pessoa que perguntou para você, mas é com aquilo que está martelando a tua cabeça. Então qualquer palavra atravessada é o que gera a crise que já aconteceu no seu casamento muitas vezes. Aí até você entender que o que gatilhou você foram outras coisas e não a sua esposa, você tem que voltar atrás e pedir perdão e diminuir os prejuízos no processo. Os irmãos estão entendendo isso? Porque aqui, ele fala, então, o remédio é, coloque diante de Deus tudo o que te cerca, e peça para Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E sabe qual é o resultado? É que quando a oração é feita, para quem para, olha aqui, pastor, mas eu gosto de orar andando. Entenda, meus irmãos? Não estou falando que você tem que parar. Não ande, assim, não permaneça, que isso não guie o teu andar. Então, você pode continuar andando, mas você coloca, então, que a condição agora é outra. Eu vou orar a Deus, pedindo, orando, suplicando e agradecendo, porque daqui um pouco, como sempre, pela fé, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Resultado de quem vai para Deus, porque é o seguinte, está ansioso, Pedro vai falar assim, lançando sobre ele toda a vossa mente dividida, porque ele tem cuidado daquilo que você pensa, ou tem cuidado de você? Porque ele tem cuidado de vós, porque você é mais importante do que os pensamentos que te cercam. Olha aqui, você, homem e mulher, você é mais valiosa, você é mais importante do que as coisas que você quer, do que você pensa das coisas que te cercam. Então, jogue para Deus aquilo que te incomoda, que te fissura, que gera traumatismo em você, que tira a tua atenção e se coloque na presença de Deus como objeto do carinho, do amor. Deus ama você e não os teus pensamentos. Deus ama você e não as coisas que você tem. Deus salva você e não o seu carro. Deus salva você e não o seu dinheiro. Deus salva você, porque você é mais importante que qualquer outra coisa. Amém, meus irmãos? Porque isso que a ansiedade está acabando, é o mal dessa época, junto com outras coisas mais que vão puxando,
E hoje a gente tem aí uma sociedade acronomizada. O que é isso? Acróstico é uma palavra amor que você forma as outras palavras, não é isso? Amor, e de amor vocês querem, não sei o que, não é isso? Acróstico. Acronomizado. Por exemplo, STF, Supremo Tribunal, isso é um acrônimo. São letras que resumem palavras. Acróstico é uma palavra qualquer que forma as outras palavras. Então, acronomizado, o que é? Eu tenho TDAH. Eu tenho não sei o que. Eu tenho LSD, MD, CD, sabe essas coisas? Eu sou PhD, LCD, MD, sei lá, isso aí. Tudo isso aí. E você vai aceitando ser estigmatizado por isso. Está na hora da gente dizer assim que nós somos conhecidos como homens e mulheres que oramos a Deus. Aqui está lá uma mulher que ora, um homem que ora, que tem encontro com Deus e que resolve tudo em oração, pedindo, orando, suplicando e agradecendo a Deus. Homens espirituais, mulheres espirituais resolvem diante de Deus os seus problemas. Não continuam andando fissurado, traumatizado, porque alguém que tem traumatismo craniano precisa de ajuda. Está no estado de coma, precisa de ajuda. Precisa parar. Meu Deus, e aí, quem ora? Diz o texto que é a paz de Deus. Então assim, enquanto eu estou ansioso, com a mente dividida, eu perco a paz. Perder alguma coisa não é bom, por isso que paz no grego aqui é eirene, que forma o nome Irene. A palavra eirene significa reunir o que foi perdido. Sabe quando você perde a chave do seu carro, você precisa logo por emprego, para o trabalho, e você perde? Então, quando você perde a chave, você tem que logo chegar no emprego, no trabalho. O que isso te dá paz, cada vez mais que você procura, ou te tira paz? Então, para voltar a ter paz, você precisa reunir o que foi perdido. E o Deus da paz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, porque é na mente e no coração que a ansiedade quer dominar. Presta atenção, é o que nós vamos entrar aqui. Batata. Mente e coração no grego aqui são duas palavras diferentes. Não obstante, quem está escrevendo aqui, apóstolo Paulo, escreve na perspectiva hebraica. Ele escreve no grego koiné, do koinonia, comunhão, porque era comum, é uma língua comum da época, como o inglês hoje. Ele teve que colocar mente e coração para dizer que para o grego, que pensa em mente e coração, duas palavras têm que ser explicadas. Mas quem pensa em hebraico, uma palavra basta. Coração e mente no hebraico é a mesma coisa. Se você fala assim, lebab, ou se você fala assim, leb, já dá para entender, está falando do coração, da mente. Mas se você quer explicar isso em outras línguas, você tem que usar duas palavras diferentes para explicar uma só coisa. Então o apóstolo Paulo, ele tem que falar duas palavras para dizer a mesma coisa para nós. Mente e coração, porque são as zonas, são os locais mais disputados desse mundo. Você não tem noção, até Deus entra na disputa para ter o seu coração e a sua mente nas mãos dele. Satanás, ele quer tomar conta da sua mente e do seu coração, mas Deus quer muito mais. Quando não é Satanás, são os valores desse mundo, e o mundo jaz então esse mundo descansa no maligno, descansa no maligno, e tudo que há nesse mundo, nesse sistema, que pode te ferrar, te fissurar, te exigir, te oprimir, vai fazer, para te travar, causar ansiedade, fissuras, e Deus falando assim, espera aí, não deixe isso tomar conta da sua mente e do seu coração. Vai orar, pede, ore, suplique, agradeça, porque a paz de Deus vai reunir o que foi perdido na sua vida, e vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Está dando para entender a palavra? Meus irmãos, a gente estuda os textos desses, e repete muitas vezes, porque chega uma hora, que a gente precisa repetir várias vezes mesmo, muitas vezes, porque tem outras pessoas que vão esquecendo, igual o filho educa filho. Ele sempre sabe, a gente vai falando que não coloca a toalha em cima da cama, e volta e meia ele coloca o miserável. E para o marido também. E a gente precisa sempre lembrar, e a palavra sempre nos lembra de alguma forma, não coloque a sua mente,
a sua audição, a sua visão, os teus sentidos, não fica ouvindo as coisas desse mundo. Primeiro, seja um homem ou uma mulher que ouça Deus em primeiro lugar. É muita audiência para muita bagunça, para muita exigência que não tem nada a ver com o reino de Deus. Princípios e valores desse mundo que não tem nada a ver com os valores eternos. E que acabam dominando você. Dominando você. E aí é onde a gente vê que resultado de ter paz novamente é orar. E pode começar pedindo, porque a gente sempre acha que oração sempre é começar pedindo, mas nem sempre oração é pedido, é petição, é confissão, é arrependimento, é adoração. Se você não entra na presença de Deus para adorá-lo, pelo menos para confessar os seus pecados, resolver a tua vida. Duvido muito que quando você receber o perdão de Deus, nessa confissão e a paz de Deus, que você não o adore também na oração, como gratidão a Deus. Meus irmãos, entenda que a mente aqui e o coração são as zonas mais disputadas desse mundo. Por isso que no verso 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Olha aí, se há uma relação que te cerca, com muitos pedidos feitos com exigência, circunstâncias, que te cercam, coisas boas e ruins, porque até coisas boas podem nos tirar da presença de Deus. Coisas boas podem nos tirar da presença de Deus. Não são ruins, mas podem nos tirar da presença de Deus. Então tudo que te cerca, te chama atenção, te atrai, te provoca, te tenta, te desajusta, provoca. E aí você tem que entender o seguinte: aonde que eu encontro um outro cercado de outras virtudes, de outras parataxes? Depois eu explico para vocês o que é parataxis. Que eu posso me resguardar dessa que me cerca, querendo o meu para mim. Onde eu posso encontrar um círculo de muitos outros protetores meus? Aí ele fala no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, está dizendo assim, existe sim uma relação que pode te proteger. Depois de ser atacado nessas circunstâncias aí, para ser engolido pela ansiedade, eu quero dizer para você, agora já que você aprendeu e saiu dessa ansiedade, porque orou, pediu, suplicou e agradeceu, e a paz de Deus veio para te reunir e retornar o que foi perdido, agora aprenda, coloque a sua mente agora na fonte da palavra de Deus, porque só ela pode produzir o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Se algo... tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem ansiedade, anda em ansiedade, não sabe que pode orar, está aqui a dica, tem que orar, tem que suplicar, pode pedir, pode agradecer, a paz de Deus vai vir, e vai te acudir, e vai te acolher também. Só que depois disso, você volta a ser mais um vulnerável, no mesmo caminho que você trilhava da sua vida, você volta, e as mesmas circunstâncias vão querer te atacar do mesmo jeito. Vai chegar uma hora que vai cansar, você vai se dobrar, e vai ficar um homem, uma mulher doente, emocional, sentimental, afetiva e espiritual. Se você não tomar posição no verso 8, se você não sair do verso 6, não entender o verso 7, que te dá cura com a paz de Deus, e que agora fala para você, agora entre, e seja protegido pelo cerco do que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável. Está dizendo, agora é um cerco diferente, e esse cerco tem como fonte a palavra de Deus que cuida de você. E aí, por isso ele fala no verso 9, para essa comunidade, o que também aprendestes, aprendizado, recebestes, ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. 3 coisas rapidamente que eu quero trazer com vocês aqui. Depois dessa grande introdução, pastor, que grande introdução é essa? É que eu falei todos os outros versículos, né? Mas o texto que eu queria trocar com vocês é o verso 8 e 9. E ali tem 3, rapidamente, lições
que podem te fazer entender que são soluções. Sim, sabedorias. O que é sabedoria? Significa solução de problemas. Sabedoria não é conhecimento, é entendimento. Sabedoria é solução de problemas. Tem muita gente que não tem muito conhecimento, mas tem sabedoria. Entre sabedoria e conhecimento, prefiro sabedoria. Agora, entre sabedoria e temor do Senhor, eu prefiro o temor do Senhor. Porque quem é que teve sabedoria? Do começo ao fim da vida dele, quando pediu para Deus? Hã? O que ele perdeu no final da vida dele? O temor do Senhor. A sabedoria é dom de Deus e é irrevogável. Deus não tira o que Deus deu para você. Mas o temor precisa ser mantido. É manutenção. Meu Deus, entenda uma coisa. Você precisa ter muito conhecimento, muito entendimento, muitas vezes, sabedoria. Mas se o temor não é algo que se mantém e que só se tem na presença de Deus, porque tem a ver com a presença de alguém que aparece e me gera temor, porque ninguém faz coisa errada na frente de um policial. Ninguém faz errada, se bem que os meus filhos fazem. Um filho não faz coisa errada na frente do pai, faz. Os meus fazem. Mas ninguém faz coisa errada na frente de um policial, de uma autoridade, a princípio. Então o temor do Senhor, ele só é mantido e exercido, experimentado, mantido, porque eu sei que Deus está presente, mesmo quando ninguém me vê, só Ele me vê. O que é temor do Senhor? São as mãos, a cabeça, diante de um poder que se revela. É alguém que, olha só, ouvidos, narina, paladar, visão. Qual é o único sentido que está fora da cabeça? Não é isso? Tá, se tiver uma explosão, a primeira coisa que você faz? Não é assim? Você traz as mãos para junto dos outros sentidos para se unirem. Porque a parte da cabeça é mais importante do seu corpo. Gente, não existe pessoas, mula sem cabeça, quer dizer, não tem como ter vida sem cabeça, tem? Não tem como ter vida sem cabeça. Cortou o pescoço, morreu, já era. Que essa parte principal aqui, então é o seguinte, olha, por que a mão vai junto? Porque a mão, ela pode também, de certa forma, ajudar a proteger e se unir a todos os outros sentidos. Então a palavra que ele usa no hebraico, para temor, é irá, que significa mãos na cabeça, diante de um poder que se revela. Presta atenção, mãos na cabeça, diante de um poder que explode. Imagina você andando na rua, de repente explode um negócio, a primeira coisa que você faz é o quê? Dizendo assim que isso gera medo, e o medo é um comportamento, a aparição de algo forte, perigoso, estrondoso, revelador, ele provoca um comportamento sobre o outro. Então o temor nesse sentido, é passivo, eu me comporto diante de alguém que apareceu, porque o temor só é gerado por Deus é que provoca o temor do Senhor na nossa vida. Tem muita gente andando aí, sem o temor do Senhor, vivendo a vida do jeito que quer, mas os filhos de Deus, só eles podem viver no temor do Senhor. Por quê? Porque eles agora sabem que, mas como assim, pastor? Então, com a mão na cabeça, assim toda hora, temor, não é isso. Entende a contextualização e a chave hermenêutica aqui. Temor do Senhor, sabe o que é? É o que você faz com as suas mãos. Como que você administra as coisas com as suas mãos? Como é que você administra as coisas que você vê, que você enxerga? Como é que você reproduz as coisas que você ouve com seus lábios? O que você come, o que você fala? Qual é o cheiro que te produz um pensamento, uma lembrança sobre coisas do passado? Isso. O temor do Senhor é a administração dos meus sentidos, com a real percepção de que Deus está presente. Quando eu sei que Deus está presente, eu tomo cuidado com o que eu faço com as minhas mãos, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com os meus lábios, com as minhas narinas. Por isso que a gente não fica escravo de nada que tenta pegar e nos seduzir pelos sentidos. Então toma cuidado com o que você faz com os seus olhos, com o que você vê, com os seus ouvidos, com o que você fala.
Porque o temor do Senhor é exatamente a administração daquilo que dá sentido para a tua vida. Quando nós alcançamos o temor do Senhor, Deus começa já a aguçar a gente para os sentidos espirituais, elevados, aguçados. A gente não fica à mercê dos sentidos que nos provocam aqui nesse mundo, com os valores desse mundo. Agora o temor do Senhor é dedicar as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, tudo que há em mim para Deus. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. É isso, o temor do Senhor. Primeiro ponto, meus irmãos, está no verso 8 aí, a necessidade de cultivar pensamentos corretos. Fala comigo, a necessidade de cultivar pensamentos corretos. Então, depois de ser atacado por vários pensamentos sobre a ansiedade, você precisa entender que no verso 8 está dando dica para você, olha, você saiu de uma enrascada, você aprendeu que a oração te tira dessa enrascada, resultado de orar, suplicar, pedir e agradecer, é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração, ok, mas aí, Ele vai guardar você, mas você precisa vigiar. E qual que é a vigilância aqui? Vai buscar a fonte que pode produzir tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, respeitável. É sobre isso, meus irmãos. A gente está ouvindo essa palavra aqui, você pode reproduzir. O pastor Guto pregou muito bem domingo à noite. Não interessa esse discurso, interessa o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer no dia a dia com isso? Quantos vieram ansiosos para cá? Não precisa levantar a mão. Mas está aqui uma revelação para você, ou uma clareza para você. É preciso que você entre na presença de Deus e resolva diante de Deus, porque só Ele, não é o pastor Guto, não é essa igreja, não é essa instituição, só Ele pode ministrar a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Não há nenhum aconselhamento pastoral, nenhuma filosofia, nenhuma psicanálise, nenhuma psicologia que pode trazer tanto entendimento, exceder entendimento, como só a paz de Deus. Porque só ela pode reunir o que está perdido, porque só ela sabe onde está perdido. A psicologia não sabe isso, a filosofia não sabe isso, eu não sei disso, mas Deus sabe onde está perdido, e de repente está perdido dentro da sua casa, as dracmas perdidas. Os valores são perdidos dentro das casas. Então Deus começa a reunir o respeito uns pelos outros, o perdão, o carinho, a reconciliação. Meu Deus, poderoso isso, meus irmãos, é poderoso isso. Meu Deus, olha aqui, a necessidade de cultivar pensamentos corretos. A renovação da mente é essencial para a santificação. Nossa forma de pensar precisa ser conformada com o caráter de Deus. Um dos antagonismos dessa ideia, seja isso que ocupa o vosso pensamento, é o seguinte: na cultura que nós temos hoje, secular, a sociedade frequentemente promove pensamentos fúteis, superficiais e imorais. Ela não tem compromisso com Deus. A fonte dela é a autossuficiência. A fonte desse mundo é a autossuficiência, não é a fonte da palavra de Deus. Porque se ela soubesse disso, ela ia prezar por esse capítulo aqui. Seria, talvez hoje, o capítulo que mais os psicólogos, psicanalistas, filósofos ou profissionais da área humanas poderiam explorar, para entender os princípios contidos aqui, para começar a ministrar de alguma forma científica, para tratar o coração, o sentimento das pessoas. Mas eles não fazem isso porque eles não se submetem à palavra de Deus. Eles não são nobres. Eles não querem conferir, eles não querem, e talvez porque a igreja, porque não vive isso aqui também, ela não testemunha o que vive. Então, como é que eu posso dizer para você que o lanche é bom se eu não experimentei que o lanche é bom? Se eu falo que o lanche é bom, vai lá, experimenta, ele vai lá experimentar. Se eu estou vivendo essa qualidade de vida, e é um testemunho para quem me vê, meu Deus, aonde você encontra essa paz? Lá na 4 de abril, 551. Não estou dizendo que é aqui o lugar da bênção não, vou colocar uma faixa, o lugar da bênção é aqui. Não é isso. Eu encontro lá irmãos que estão ouvindo uma palavra de Deus, que estão sendo atacados e exortados a obedecer. E lá eu tenho aprendido que é preciso obedecer, cultivar pensamentos que têm a ver com os princípios, as parataxes, para ao lado, táxi. O que é uma parataxe? São elementos importantes, um do lado do outro. Quando o táxi hoje, lembra do táxi que ficava parado? Não os Ubers não, tá? Porque o Uber fica rodando para lá e para cá, ele não para. Parataxes são esse conjunto de valores, um do lado do outro, um ajudando o outro, para que haja um movimento de cura, de transporte, de prazer, de benefício.
É igual os táxis que ficavam parados, então você chega lá, porque eles estão parados um do lado do outro ali, eu posso chegar em um, o outro pode chegar no outro, e cada um ser levado aonde vai para levar paz. É sobre isso, meus irmãos. Outro antagonismo é na igreja mesmo. Pode-se cair na tentativa de manter pensamentos cínicos ou ansiosos, mesmo enquanto buscamos obedecer exteriormente. Isso aqui é religiosidade e não espiritualidade. Não é protocolo religioso que nós estamos propondo aqui, não. É você voltar para a tua casa, pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. E ele trazer, porque só ele pode sondar. E só ele faz isso. Só ele faz isso. Isso é monergista, trabalho único de Deus. Você não participa nisso, você é passivo nisso. Ele sonda, mas quando ele traz, aí quando ele traz e revela o que está dentro de você, aí sim você participa com ele, confessando para ele que é verdade o que está acontecendo dentro de você, mesmo que você não saiba. Confessar significa homologar, homo igual, logar, falar. Falar a mesma coisa. Então nessa homologação eu concordo, confessar é isso, confessar de professar, falar. Professor, o primeiro a falar. Então você é o primeiro a falar, concordando com Deus, de que o que Deus sondou dentro de você, realmente aquilo que tem prejudicado você, logo você começa a dizer assim, Deus, eu não quero mais viver escravo desses pensamentos, não quero me comportar dessa forma, eu quero agora uma nova vida, eu preciso de coisa nova, eu quero viver uma vida verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, de virtude, de louvor, e seja isso que ocupe a minha vida, meu pensamento. Não é religiosidade que eu quero, não é protocolo, não é cumprir um cargo de função, mas ter o cargo de unção. Imagina que você está cultivando um jardim. Se você plantar ervas especialmente, ou ignorar os cuidados, ela se tornará estéril. Assim como um bom filho precisa ser intencional sobre o que planta e cultiva, nossa mente precisa ser preenchida com aquilo que é verdadeiro, justo, puro. Qual a aplicação que eu faço nesse ponto? Sobre a necessidade de cultivar pensamentos. No verso 8. Avalie os seus hábitos de consumo. O que você tem lido, o que você tem assistido, olha aí, visto, ouvido. Suas escolhas alimentam pensamentos piedosos ou desordenados. Quantos de nós, homens, somos tentados nas redes sociais a darem cliques, joinha, curtir coisas erradas? Meus irmãos, não caiam nisso. Não entre nessa. Isso não é de Deus. Isso afunda. Isso acaba. Quebra a comunhão com Deus. Pratique a disciplina da meditação diariamente na palavra. Memorize esse versículo aqui, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, verdadeiro, como um filtro mental para discernir e rejeitar pensamentos impuros e fúteis. Como esse versículo, aí, nessa semana passada, tem sido o versículo que tem me ajudado a não ser rachado, fissurado e entrar em coma sentimental, emocional, num traumatismo sem igual. Quando vem os pensamentos de coisas que a gente pensa, que a gente liga uma coisa com outra, porque a nossa cabeça é poderosa para pensar tanta coisa que não é verdadeira, e a gente começa a pensar sobre o outro, aquilo que não é verdade sobre o outro, e a gente começa a achar que o outro fez isso para nós e não fez nada. Quem é melhor, quem é que pode nos curar, nos salvar desse pensamento ruim sobre o outro? Entra na presença de Deus, que desvenda tudo, que desmistifica tudo, que te sara, que te protege você e protege o outro. Você não fala mal do outro, nem fala mal de você. Só que a gente, e eu lembro que nessa semana, eu tenho falado, Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro e amável, Deus só pode vir do Senhor, e isso aqui só pode, o Senhor nunca me faria pensar o mal sobre o outro, que o outro está pensando mal sobre mim, nunca, o Senhor nunca falaria isso para mim. Não, o Senhor não faria isso. Deus não fica minando a sua mente, quem faz isso é o diabo. É a nossa carne que aceita esse lançamento. Diabolos, dia através, bolos de bola, e bola não é a bola que chuta não, que lá é a esfera, bola é isso aqui ó, Juba, segurei, bola, lançar. Se aquela esfera não for lançada no futebol, no basquete, no vôlei, não é bola, é só uma esfera. Bola, no grego, é lançar. Diabolos, diabo, lançar através. Ele é safado mesmo. Mais do que um nome, é comportamento.
Porque ele lança na nossa mente pensamentos, dardos inflamados do maligno. E é uma bola que todo mundo crente gosta de recepcionar. Se tem um povo que gosta de recepcionar, é o crente. Quando o diabo fala, ele bata no peito, dá de cabeça, chuta, fica batendo balão. Agora, quando Deus fala, Jesus fala da parábolas, lançando paralelamente os ensinamentos, a gente não quer os lançamentos de Jesus. Porque se o diabo lança através, Jesus lança 4 parábolas, várias parábolas para nos curar, nos salvar. Tem gente que está recepcionando mais os lançamentos de Satanás do que de Jesus. Pense nisso. O que está sendo lançado hoje aqui é uma bola, ou melhor, um lançamento, onde você precisa se agarrar às coisas que vão te salvar, amém? É como você estivesse agora aí, numa piscina morrendo afogado no mar, e eu lanço uma corda para te salvar, eu não lanço alguma coisa para te afundar. Quem está precisando de ajuda no mar, precisa de uma boia e não de uma âncora. Certo? Você vai lançar uma âncora? Não. Você vai lançar o quê? Uma boia. Então Satanás está lançando âncora para muita gente. Deus está lançando boia. É igual a história do carinha que estava no mar, no rio, se afogando. Deus me salva. Aí veio alguém e lançou a boia, não foi? Ai, não quero, Deus vai me salvar. Crente miserável, né? Deus vai me salvar. Aí vem um barquinho, não, Deus vai me salvar. Vem não sei o quê. Aí o miserável morre. Chega no céu, oh Deus, o Senhor não me salvou. Ô miserável, eu mandei a boia, mandei o barco, mandei o helicóptero, mandei tudo. E você está aqui só hoje pela misericórdia minha mesmo. Está vendo o que eu estou falando para você? A gente precisa entender que Deus está lançando oportunidades para nós hoje, amém? Vamos lá, estou terminando. Eu estou terminando, estou alongando, meus irmãos, vocês não sabem que eu estou esperando o resultado da eleição. É uma estratégia. Essa parte vocês cortam, por favor. Mas eu não quero encher linguiça, não. Está dando para entender? Está dando para entender? Eu vou terminar, meus irmãos, não fiquem com raiva de mim, pelo amor de Deus. Estou terminando. Segundo ponto, a prática da obediência. Olha o verso 9 aqui. Olha o verso 9. Está aqui, ó. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Meus irmãos, mais uma chave hermenêutica interessante aqui, ó. Eu lá em cima falei sobre mente e coração, que são 2 palavras para fazer entender, porque era grego. Mas uma palavra só no hebraico basta. Eles estão falando na perspectiva hebraica. Só que eles estão, na perspectiva hebraica, falando para gregos. Pessoas que entendem grego. Então ele precisa triturar isso. Enquanto você pode resolver numa coisa só, ele está triturando agora para fazer entender. Paulo está fazendo entender aquele povo. Presta atenção. Quando ele fala assim, aprendestes, recebestes, ouvistes e praticai, ele está dizendo assim, vocês precisam obedecer. A palavra obediência no grego é akul, significa parar para ouvir. Mas obediência é isso aqui, ó. Você para ouvir o que você está falando para mim, você fala alguma coisa para mim, ó, você vai fazer isso, eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que olhar para você, e depois eu faço o que eu ouvi e vi que você pediu para fazer. A gente hoje já vai fazendo as coisas, não para para ouvir e não para olhar, respeitar. Aí quando a gente faz as coisas, a gente acha que fez certo. Aí a hora que a gente vai apresentar o que a gente acha que tem feito certo, está tudo errado. Aí Deus fazendo, você não fez nada certo. Não, mas eu fui lá na padaria. Não, você foi na padaria, mas você não trouxe nada daquilo que eu pedi para você, porque você não parou para ouvir. Você não olhou para mim. Você foi lá, achou que obedeceu. É igual Saul. Saul mata todo mundo. Mata todo mundo. O miserável vai lá. Eu estou falando miserável mesmo porque é miserável. Vai lá e traz as ovelhinhas para fazer um quê? Um churrasquinho para Deus, não é? Não é isso? Não é isso? No meio do caminho ele encontra Samuel. Samuel fala para ele o quê? O miserável, é melhor obedecer do que? Está aí o exemplo. Alguém que recebeu o comando de Deus, ignorou a palavra de Deus, quis ajudar Deus no processo. Eu vou levar umas ovelhinhas no despojo, que era despojo, e trouxe as ovelhinhas para fazer um churrasquinho. Fazer churrasco com ovelha dos outros é fácil, né? Fazer churrasco com ovelha dos outros é fácil. Eu quero ver você pagar o preço de obedecer a Deus. O sacrifício que ele podia ter feito ali era obedecer de fato a Deus, não traga nada. Só que ele quis pegar as ovelhinhas, fazer um sacrifício para Deus, porque era isso que agradava visivelmente, religiosamente. Só que ele fala assim, ó,
esse sacrifício aí que você quer, isso é feitiçaria, porque qualquer sacrifício que eu não peço, que é feito, que eu não peço, é como se fosse feito para qualquer outro Deus, porque você não me obedeceu. O sacrifício seu seria você me obedecer e não trazer nada para sacrificar. Porque o sacrifício da obediência acontece no coração. Abraão, ele obedeceu a Deus matando o filho? Ele foi interrompido, porque Deus já sabia que no coração dele já havia sacrificado. Porque ele estava firme, que ele ia obedecer, mas que também Deus era poderoso para providenciar alguém e não matar o filho. É diferente. Meus irmãos, está aqui, parar para ouvir, respeitar e executar. É os 3 degraus para a gente chegar já entregando para Deus no altar. Os degraus, parar para ouvir, respeitar e entregar aquilo que você ouviu bem, viu bem, e porque quem ouve bem, obedece bem. Ensina isso para o seu filho, para ouvir, olha para mim, faz o que está sendo pedido, porque você pode cair no perigo, na tentação de Saul, de ser mandado para fazer tal coisa, e trazer outra coisa que não é daquilo que eu pedi, que não é aquilo que eu pedi. Então, presta atenção, meus irmãos, olha aqui, rapidamente. A cristandade bíblica não é apenas teórica, mas profundamente prática. A fé verdadeira é demonstrada por uma obediência amorosa. Paulo exorta os filipenses a praticarem o que ele ensinou, mostrando que a santificação envolve esforço humano ativo pela graça de Deus. A santificação não é a salvação. Presta atenção, meus irmãos. Para ser salvo, eu não preciso de esforço nenhum. Quem salva é Deus. A salvação é um ato monergista. Deus é que faz. Na santificação, nós cooperamos com Deus na obediência, pela fé, na submissão. A gente vai entendendo que depois de salvo, agora você precisa entrar numa dieta, entrar num circuito, agora que antes era o pecado, a mentira, agora é os princípios e valores da palavra que vai tratar você, moldar você, agora você precisa se santificar. Isso é sinergista. Então a obediência não é para os de fora, é para os de dentro. Não tem como exigir obediência, fé, submissão de quem não é crente. Você exige de quem está dentro. Os de fora precisam de salvação, saber que Jesus salva. Depois que eles entendem isso, creem em Jesus, aí eles começam a vir para a igreja. Aí na igreja eles começam a entender o que é obediência, o que é santificação, o que é submissão, o que é obediência. Exigir de quem não crê, de quem não é regenerado, não tenta pregar. Gente, você quer, vou te dar uma dica para vocês querem, não tentam discutir a existência de Deus com um ateu. Você não tem nada na Bíblia que fundamenta que você tem que provar que Deus existe. Você não tem mandamento nenhum que você tem que pregar e convencer a pessoas que não creem em Deus. Não é isso. Você tem que pregar o evangelho de quem já existe, quem é Deus. A fé que vai ser despertada não depende de você, depende do Espírito Santo. Lídia, Atos 16, ele foi para um lugar um lugar de oração, onde Paulo pregava, diz o texto. Enquanto Paulo pregava, ela escutava. A fé vem pelo ouvirá. Então ela foi despertada na fé, porque primeiro ela ouviu uma palavra pregada. Quem veio primeiro pregando é a palavra. Ela veio depois e ouviu. E ela ouviu e a fé foi despertada, porque primeiro a palavra foi falando sobre o Jesus. E aí o que aconteceu? Deus abriu o coração dela para atender as palavras que Paulo pregava. Deus abriu o coração dela para atender a palavra, para atender as palavras que Paulo pregava. Está dizendo assim que Deus abre o coração das pessoas para crerem. Não tenta convencer um ateu. Só diga para ele assim para o ateu, ou à toa. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para dizer que Jesus ama você, Ele morreu por você, queira você não, Ele morreu por você, Ele ama você, Ele é o único caminho, verdade e vida, e eu quero dizer para você, só você vai crer nisso aqui, quando Deus abrir o teu coração para você atender as palavras. Olha só como o poder não está em você, você obedece pregando o evangelho, e Deus faz o milagre que você não consegue fazer, convencer as pessoas. Converter as pessoas. Então, por quê? Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. O homem natural, que não é regenerado. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ela precisa do download. Sabe quando eu mando um arquivo para você? Aí você abre o arquivo aí que eu mandei para você. Não consigo, pastor. Ah, é porque você não baixou o arquivo. Faz o download. Aí a hora que fizer o download,
Você abre o arquivo aí, você vai entender. É isso. Se o Espírito Santo não baixar no cidadão para se converter, não tem entendimento nenhum sobre obediência, princípios e valores. Por isso que a gente não pode exigir nada dos de fora, a gente exige dos de dentro. Se você não abaixar o arquivo, o aplicativo, não tem como ler o arquivo. Então Deus participa fazendo isso. Prega o evangelho, porque o download é o que faço. Prega o evangelho, porque o download, mande o arquivo, porque é eu que vou fazer o download para o aplicativo dentro dele, e ele agora vai discernir espiritualmente. É isso, meus irmãos. Eu não tenho obrigação nenhuma de converter ninguém. Nós somos sim, intimados, sei lá. Para pregar o evangelho. Chamados para pregar o evangelho. É isso. Vamos lá, estou terminando. Dentro da segunda lição aqui, o antagonismo dentro desse ponto da obediência, relativismo moderno, a ideia de que só pensar positivamente é suficiente. Ignora a importância da conformidade concreta. Presta atenção. O que é isso aqui, meus irmãos? Só pensar positivamente é suficiente. Não dá. Não tem esse pensamento de, pensa positivo, vai dar tudo certo. Não é isso, não. Não. A Bíblia fala de você se ocupar, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está falando aqui, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro aqui, se fala de coisas que não se escondem. Quando você ouve a pessoa falar, pensa positivamente, não. Tem muitos caras aí pregando, coaches, e pastores que estão entrando nessa linha, que não preza pelo chamado, não tem aqui chamar de coach. Nada contra o coach não, viu gente? Mas é que coach também não só fala da palavra, ele mistura também as coisas. O pregador, o chamado para pregar a palavra, ele prega a palavra, certo? Então quando ele prega a palavra, está dizendo assim, olha, eu não estou pregando aqui pensamento positivo, eu estou pregando aqui princípios e valores que estão despertando você a ser mais obediente do que você era. Então para você, o que eu falei no começo do culto, que há bênçãos que Deus te dá, de forma graciosa, não é verdade? Sim, eu não falei no começo do culto? Que Deus dá bênção para você de forma graciosa, mas existem bênçãos, resultados, frutos, que só serão experimentados se você se submete à obediência dos princípios e valores. É exatamente isso. Se você não entende isso, então a gente trava no meio do caminho, a gente não obedece, não vê resultado, a gente vai desanimando, aí a gente vai olhando para a circunstância e queremos os mesmos resultados que as pessoas do mundo estão tendo. Eles que são bons, eles tentam o Senhor e prosperam, como diz Malaquias 4. Eles tentam o Senhor, eles prosperam. Inútil é servir a Deus. É isso, a gente cai porque quando a vida é religiosa, a religiosidade nos trai. Aí a gente trai Deus, a gente usa Deus para os nossos benefícios e culpa Deus. Mas quando a gente vive uma espiritualidade genuína, aí a gente lidar diretamente com o Espírito de Deus que não nos engana, nos faz ir até o final para cumprir o chamado. Nós não somos enganados, não tem essa nota de mente positiva não, meus irmãos. Existe sim um pensamento que precisa ser preenchido todos os dias pelos princípios e valores da palavra de Deus. Estou terminando essa parte, vamos lá. Imagine que você está cultivando, imagine um médico que passa anos estudando medicina. E médico significa aquele que sabe o caminho, mas nunca aplica seu conhecimento para tratar pacientes. Assim como o conhecimento médico só tem valor para o posto em prática, a doutrina bíblica precisa se traduzir em ações visíveis em nossa vida diária, que é a obediência. Aplicando o seguinte, aplicação prática, avalie como você tem respondido a palavra. Você apenas ouve sermões ou busca viver ativamente o que aprende? Imite exemplos piedosos de líderes e irmãos fiéis. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Meus irmãos, por isso que Jesus, ele é a chave hermenêutica para nós entendermos o melhor exemplo de obediência, de servo, de filho, de caráter. Existem palavras que são exclusivas só para Jesus dos evangelhos. E essas exclusividades, que são para Ele, inerentes a Ele, elas podem ser, sim, exemplos para nós.
Esses caracteres sobre Jesus nas Escrituras, elas nos ensinam o seguinte, que é possível sim, que eu, se não alcanço isso, pode ser que eu não alcance isso, mas eu possa, sim, através da obediência, da submissão e pela fé, encontrar em Jesus a minha única chance de ser aquele filho que, apesar das limitações que eu tenho, de agradar o coração de Deus. Eu não estou pregando aqui perfeição, que é a ausência de pecado, estou aqui tentando pregar para você uma exortação e motivação que você saia desse lugar, desse ciclo, desse zona de conforto que você está, vivendo mais ou menos a vida, mais ou menos uma vida de qualidade espiritual, e você fica flertando com as coisas de fora. É muito ruim viver assim, ou você está ou não está. E você e eu ficamos assim, travados na vida espiritual. Travados na vida espiritual, não avança. E olha só o que ele fala aqui. Faça uma lista de áreas específicas da sua vida que você precisa aplicar de forma prática o que tem aprendido. Por exemplo, olha aqui, perdão, generosidade, domínio próprio. Você é cristão, você sabe da palavra, mas você trava os seus relacionamentos dentro de casa porque você não aplica o perdão, a generosidade, a reconciliação. É mais ou menos isso. Você e eu, nós não conseguimos avançar dentro da nossa casa porque a gente não entende que isso precisa ser aplicado. E perdão é um benefício da salvação. Talvez, meus irmãos, um dos melhores benefícios da salvação e visível, que dão continuidade de qualidade de vida nos relacionamentos. Se você não perdoa e pede perdão, e a Bíblia fala muito mais de você perdoar do que pedir perdão. Por isso que perdoar faz bem para você, mesmo que a pessoa esteja longe. Perdoe, porque perdoar, sabe o que é? É mandar a ofensa embora. O que a gente está fazendo hoje? A gente manda a pessoa embora, fica com a ofensa. Não é assim que a gente faz? Agora, quando Deus nos perdoa, Deus fala assim, eu te perdoo, mas não quero você mais perto de mim, não. Deus faz isso? Não, Deus nos acolhe. O que a gente está fazendo hoje? A gente manda a pessoa embora e fica com a parte ruim da pessoa, que é a lembrança da ofensa. Manda a ofensa embora e fica com a pessoa. Claro, pastor, mas meu marido me bate. Minha esposa é uma louca, quer me matar. Nesses casos, você tem que fugir mesmo. Porque tem a ver com a vida. Mas estou dizendo para você, é em casos difíceis mesmo. A questão toda é você entender que o perdão precisa acontecer de qualquer forma. Perdoa e se proteja. Terceiro ponto e último, porque alguém tem que avisar para eles lá. Pelo amor de Deus. Finalizando, a presença do Deus da paz. Está aí no finalzinho, veja aí no verso 9. E o Deus da paz será convosco. Irmãos, como sempre, a paz é o que a gente quer na nossa vida emocional, sentimental, afetiva, sexual, financeira. A gente quer ter paz, amém? Certo? No final de tudo, a gente quer ter paz. Então é o seguinte, e o Deus da paz será convosco, é isso, é o resultado. A paz de Deus não é apenas uma sensação de tranquilidade, mas a certeza da presença constante dEle em nossas vidas. Apesar das tentações, apesar das provações, Deus, em todo esse tempo, esteve comigo me preservando. É isso, Deus me deu paz. E aí, quando a gente fala o seguinte, o Deus da paz, olha aqui, que a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração, está dizendo assim, que ela seja o árbitro pelo sim e pelo não. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu estou sem paz. Não, você não pode falar isso. Você tem que dizer assim, eu tenho paz em dizer não para isso. E eu vou terminar aqui, dizendo o seguinte. Ansiedade e inquietação. Muitas pessoas buscam paz em fontes temporárias como entretenimento, prazeres ou sucesso. No entanto, só Deus pode dar uma paz que exceda todo o entendimento. Falsa paz, existe uma paz enganosa que vem da negação dos problemas, mas que não resiste em tempos de crise. Aplicação prática para você entender, em momentos de ansiedade ou provação, volte-se para a palavra de Deus, para a oração, buscando intencionalmente a paz de Deus, cultive diariamente gratidão como prática espiritual, lembrando das vitórias, da presença constante de Deus em todas as situações. Amém, meus irmãos? Cultive pensamentos corretos, pratique a obediência, desfrute da paz de Deus,
certamente, você que é um cristão, seja intencional em alinhar a sua mente e a sua vida ao Evangelho, não basta saber, é necessário viver. Você não cristão que está aqui, a paz verdadeira não pode ser encontrada nas coisas deste mundo, mas apenas na presença de Deus. Jesus Cristo oferece essa paz àqueles que definem nele, como Senhor e Salvador, amém? Amém, vamos ficar em pé. Irmãos, eu vou fazer a última oração. Quem não é membro da igreja, por favor, você tem a liberdade de poder ir embora, se você quiser sair. Quem é membro, fique pelo menos uns 5 minutinhos comigo aqui, porque eu preciso terminar essa assembleia na presença dos irmãos, porque isso é protocolo, correto? Só um momento, quem não é membro está livre para ir embora, tá? Depois da oração. Quem é membro, fique aqui um pouquinho para a gente finalizar a assembleia, porque eu preciso fazer isso na presença dos irmãos, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto, tudo que foi cantado, orado, ministrado, pregado, Deus, tudo que foi feito, as eleições, a assembleia, Pai, que estava acontecendo nos bastidores, tudo isso, Deus, seja, tudo isso para honra e glória do Teu nome. Sim, Deus, receba a glória de todos esses movimentos e trabalhos que nós fizemos. Certamente, Deus, o Senhor será honrado por tudo isso e glorificado. Deus, agora, eu peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Cubra as nossas vidas com Teu sangue. Dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Sim, Deus. Que o Senhor dê uma semana abençoada para os meus irmãos. Uma semana cheia de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas. Uma semana, Pai, onde certamente meus irmãos, por conta dessa palavra, sim também, Pai, por conta dessa palavra, eles serão mais obedientes. Sim, serão mais obedientes e por conta disso verão, Pai, sim, o fruto dessa obediência. Cuida dos corações deles, das famílias deles presentes, e daqueles que estão perto, e daqueles que estão longe. Por isso, Deus, nos leva em paz. Obrigado por tudo que aconteceu neste culto, e tudo isso redonde, Pai, para a honra e glória do Teu nome. O povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai, estejam com você, hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.